E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Essa é a aula, a gente vai começar então o livro 10, frente B, tá bom? Esse primeiro capítulo aqui que é sobre os álcoois. A gente vai ver algumas coisas aí a respeito dos álcoois, tá? Bom, primeira coisa, gente, o que a gente tem que ter aí com relação à parte química da estrutura dessas moléculas, tá? Primeira coisa, gente, a gente tem que saber que todo álcool ele vai ter esse grupinho aqui, um oxigênio ligado a um OH, tá? O que a gente chama de hidroxila. Então, a hidroxila é esse OH aqui que está ligado na cadeia carbônica, tá bom? Mas tenham em mente uma coisa: se tiver OH é um álcool? Não, gente, nem sempre, tá bom? Porque essa hidroxila, gente, ela precisa estar ligada em um carbono primário, tá bom? Desculpa, um carbono saturado. Ou seja, um carbono que só tem ligação simples aí nele, tá bom? Se tiver uma ligação dupla, não é. Se tiver outra coisa ali ligada nesse OH, não é álcool, tá bom? Então é quando eu tenho uma hidroxila, um OH, ligado em um carbono saturado, um carbono que só possui ligações simples, tá bom? Então, ó, cuidado aí, ó. Aqui, por exemplo, ó, a hidroxila, o OH, ele não está ligado num carbono saturado, tá? Esse carbono aqui, ó, ele tem ligação dupla, né? Se ele tem ligação dupla, ele é um carbono insaturado, certo? Então isso daqui não é um álcool, tá bom? Isso aqui, na verdade, é uma outra função que a gente vai estudar depois, tá bom? E esse aqui, gente, ó, a gente tem uma hidroxila. Tem hidroxila é álcool? Não, gente, ó. O carbono que está aqui, novamente, ele não é um carbono saturado, né? Então eu tenho um grupo aqui, um benzeno ligado nesse OH. Então isso aqui, na verdade, é uma outra função ainda diferente dessa primeira. Não é álcool também, tá certo? Então toma cuidado com isso daí. É muito no Enem, gente, uma das coisas mais cobradas aí é a identificação de função orgânica, tá? E uma das coisas que sempre confunde aí, que muita gente, vê um OH, putz, é álcool. Aí vai lá e não presta atenção nesse detalhe, que tem que estar ligado num carbono saturado, tá bom? Então, se não tiver ligado num carbono saturado, não é álcool, é uma outra função, que a gente vai ver depois, tá certo? Bom, nomenclatura, a gente segue aquele mesmo padrão que a gente estava vendo até agora, tá bom? A gente coloca o prefixo, esse prefixo vai me dizer quantos carbonos ali eu tenho na cadeia principal, certo? Aquele negócio do MET, ET, PROP, BUT, tá? Aí eu vou colocar no infixo aqui, assim, que está como intermediário, que tipo de ligação eu tenho entre os carbonos. Então, se eu tenho só ligação simples, an. Se eu tenho ligação dupla, en. Se eu tenho ligação tripla, in. E aí, lembrando que antes eu tenho que colocar em qual carbono que está essa dupla ligação, tá bom? Lembrando que essa dupla ligação não pode estar em carbono ligado à hidroxila, certo? Porque senão vai ser uma outra função. E aí, no final, eu vou colocar um ol para indicar que é um álcool, tá bom? Então, por exemplo, a gente tem o etanol, certo? Et, dois carbonos, met, et. An, só tem ligação simples entre os carbonos. Ol, porque tem uma hidroxila ali. Então, é um álcool, certo? Então, alguns exemplos aqui, ó. Met, só tem um carbono. Um carbono é met, só tem ligação simples, até porque só tem um carbono, né? Então não tem como ter ligação dupla aí entre os carbonos. An e ol para indicar que tem esse OH aqui, certo? Ó, o etanol aqui, como eu falei, ó, met, et, dois carbonos. Se são dois carbonos, et, só tem ligação simples entre o carbono an e ol para indicar aí que é um álcool, tá bom? Cadeias um pouquinho maiores, gente, aí exigem também que eu diga onde que está essa dupla, onde que está essa hidroxila. Então aqui eu tenho, ó, um carbono met, et, prop, certo? Então prop. Só tenho ligação simples entre os carbonos, an. E aí onde que está essa hidroxila? Ela não está aqui ó, no carbono primeiro, carbono
segundo carbono. Tentar desenhar um 2. Ah, consegui. Tá no segundo carbono, então 2 antes de colocar o ol, tá certo? Met, et, prop, but, pent. Só tem ligação simples an. Onde que está a hidroxila? Onde que está o OH aqui? Está no carbono 1, 2, está no terceiro. Então eu coloco aqui um 3-ol, tá certo? Aqui já tem dupla ligação, ó. Met, et, prop, but, 4 carbonos. No primeiro carbono aqui, eu tenho uma ligação dupla, certo? Só que aí eu pergunto para vocês, é o primeiro carbono? Não, gente, que aqui no caso é o seguinte, ó. Quando eu tenho dupla ligação e eu tenho uma função orgânica, que no nosso caso aqui é a hidroxila, eu vou ter que sempre dar prioridade para hidroxila. Porque se eu conto a partir aqui da dupla ligação, ó, a hidroxila cai no carbono 3, certo? Só que se eu conto de trás para frente, ela cai no 2. Cai no carbono 2. Então, a ordem de contagem então, não pode ser o inverso. Eu tenho que contar a partir da ponta que der a menor contagem para hidroxila. Então, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 4, certo? Então, ó, but, 3 em a dupla ligação aqui está no carbono 3, e aí a hidroxila está no carbono 2, tá bom? Então sempre da ponta que dê a menor contagem, certo? Aqui eu tenho competindo, ó, uma ramificação e a função. De quem é a preferência? Da função também, tá bom? Então a preferência a gente sempre vai ser da função. Então eu tenho que contar a partir dessa ponta aqui, ó. 1, 2. Tá? Ah, mas se eu tiver uma função, uma ramificação e uma dupla ligação competindo aqui, eu conto para quem? Sempre para a função, tá bom? Então a ordem de preferência é função primeiro, certo? Depois ligação dupla ou tripla, em saturação, né? E por último, ramificações. Certo? Então lembre-se disso. Você lembra que eu falei para vocês que eu vou cobrar de vocês o ano inteiro essa parte de nomenclatura, né? Que é uma parte aí bem importante, certo? Bom, algumas propriedades aí, gente, que a gente precisa saber a respeito dos álcoois. Primeira coisa, gente, é com relação à solubilidade desses compostos, tá? É uma coisa que também acaba sendo bastante cobrada. Perguntar qual composto é mais solúvel em água, qual que é mais polar, apolar, tá bom? Uma coisa que vocês têm que saber, gente, é por causa desse OH aqui, dessa hidroxila, tá? O álcool, ele tem a capacidade de formar pontes de hidrogênio, tá? Então, ele forma essas pontes de hidrogênio, né? Lembrando aqui, ó, o hidrogênio aqui tem uma carga positiva, o oxigênio aqui tem uma carga negativa, duas na verdade, né? Duas cargas negativas, o NOx dele é -2. Então, isso vai atrair a carga positiva do hidrogênio para próximo da carga positiva do oxigênio e elas vão ficar pertinho, tá bom? Isso deixa então esse composto mais solúvel em compostos hidrossolúveis, né? Compostos aí que se dissolvem bem com a água, compostos polares, tá bom? Só que ao mesmo tempo, gente, que esses compostos têm propriedades polares, eles também têm propriedades apolares, tá? É o caso, por exemplo, eu já falei para vocês algumas vezes que a gasolina ela tem álcool misturado nela, tá bom? Álcool é um composto extremamente apolar. Perdão, gasolina é um composto extremamente apolar. Se o álcool fosse totalmente polar, ele não se misturaria com a gasolina, tá? E não é o que acontece. O álcool, ele se mistura com a gasolina, tá bom? Só que se ele tiver preferência, se ele tiver que escolher, eu me misturo com a água ou me misturo com a gasolina, ele vai se misturar muito melhor com a água, tá? Porque com a água ele forma pontes de hidrogênio. Pontes de hidrogênio são ligações intermoleculares mais fortes do que o que ele faz com a gasolina, que seriam aquelas interação de polo induzido, tá certo? Então vai formar uma ligação muito mais forte aí. Se ele tiver que escolher, ele é mais
polar do que apolar, tá bom? Só que aí também depende do álcool que a gente estiver falando, tá bom, gente? Se a gente estiver falando de uma molécula de álcool um pouquinho maior, quanto maior for essa molécula, mais apolar ela é. Porque aquelas partes de ligação de carbono, hidrogênio são apolares, tá bom? Então, quanto maior for o álcool, mais apolar ele é, tá certo? E quanto mais OH ele tiver, mais polar ele é, tá bom? Porque daí vai formar mais facilmente aí essas pontes de hidrogênio, tá bom? Devido aí, gente, a essas pontes de hidrogênio, o ponto de fusão e o ponto de ebulição desses compostos são elevados, tá? Comparado aí com a mesma molécula de se fosse hidrocarboneto. Então aqui, tipo, a gente tem o propano, né? Propano e o propanol, certo? Qual deles que vai ter um ponto de fusão mais elevado? O álcool, tá? Então ele vai ferver, digamos assim, vai entrar em ebulição em uma temperatura muito mais alta, ó, 97 graus contra menos 42 aqui, tá certo? E o ponto de fusão, gente, também vai ser aí maior, tá bom? Devido aí a essa formação de pontes de hidrogênio, tá? Bom, gente, álcool, né? Então a gente tem algumas aplicações práticas aí. O básico é o seguinte, etanol, né? Etanol, gente, não é só o que a gente usa para abastecer o tanque, tá? Qualquer bebida alcoólica também ela tem etanol na sua composição, tá? O álcool presente na bebida alcoólica é o etanol, tá bom? São obtidos da mesma forma também, o processo basicamente é o mesmo. O que vai diferenciar ali, na verdade, é a matéria-prima que foi utilizada, tá bom? E alguns processos de purificação, tá? Existem outros álcoois aí, gente, que também têm bastante importância, tá? Primeiro deles, os carboidratos, glicose, frutose, xilitol, tá? Pode ver, ó, que eles têm aqui, ó, hidroxila, tá? Ignora esse grupinho aqui de cima por enquanto, mas tem hidroxilas ligado a carbonos saturados. Então, todo carboidrato, ele é ele é um álcool, tá? Ele é um álcool em si, tá bom? Então, xilitol, gente, xilitol, orabitol, esses aqui eles são muito usados como edulcorante, principalmente em goma de mascar, essas coisas, tá bom? Edulcorante que é um negócio que deixa mais docinho, digamos uma espécie de adoçante, tá bom? Então é isso, gente, tá? Deem uma olhada aí nos exercícios da apostila, tá? Façam aí o para construir da página 7 e aí, quando tudo isso passar, a gente volta e faz. Eu passo o visto para vocês, tá bom? Vamos ver se numa próxima oportunidade eu consigo gravar um vídeo resolvendo esses exercícios, tá bom? Então é isso, gente. Ok? Bye bye. Tchau, tchau.